Olá, telespectador da TV Com Pelotas, canal 14 da NET, e claro, estamos recebendo o Dr. Wilson Farias, como sempre, trazendo informações, notícias que interessam a você. E a você também nas nossas plataformas. Obrigado pelas visualizações, obrigado a você que curte nossos programas. E vamos à pauta de hoje. A pauta de hoje é uma notícia que já vem sendo gerada há mais ou menos 2 anos. Um golpe novo na praça que surgiu e o Dr. Wilson Farias foi um dos primeiros a fazer essa denúncia. E agora, com a conclusão do inquérito policial, finalizando ou concluído, parece que a Polícia Civil já achou o grupo de golpistas. E eu quero aqui perguntar e buscar essas informações com o Dr. Wilson Farias, que foi o primeiro advogado a detectar e a denunciar esse golpe na praça, que em Pelotas, pelo menos, já tem seus 2 anos. Bem-vindo à TV Com Pelotas, como sempre, Dr. Wilson. Bem, Flávio, é um prazer estar novamente falando contigo e com a tua TV aqui e dizer o seguinte. Bem, os espanhóis, eles têm um ditado, e eu vou falar em espanhol e vou tentar traduzir. Hecha la ley, feita a lei, aparece la trampa. Ou seja, feita a lei, aparece as trampas, os rolos. Bem, o judiciário, principalmente depois da pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, implantou um sistema digital com um fundamento alicerçado na tecnologia. O controle dos processos judiciais, tanto na área civil, criminal, bem como outras áreas, como as que tratam da infância e adolescência, direito de família, hoje são controlados, antigamente eram controlados fisicamente, ou seja, os processos eram físicos. Havia um processo, às vezes, com 400, 500, 800 volumes. E salas de arquivos, né? Armários. Isso era um problema. Envolvia salas, locais. Quando finalizava o processo e transitava em julgado, ia para Porto Alegre. Então, era uma verdadeira balfúrdia. Mas, com a tecnologia, o judiciário gastou milhões para implantar o sistema digital controlado pela tecnologia, diante do avanço, né? Hoje em dia as coisas funcionam assim. Bem, então, com referência a processos oriundos de vara de família, que tratam de divórcios, separações, os que envolvem matéria relacionada com os adolescentes, menores, antigamente, que se dizia, os processos que envolvem matéria do direito criminal ainda são sigilosos. Mas os processos que envolvem direito patrimonial, principalmente, são controlados, são abertos, né? Se a pessoa observa o sistema, entra na página e fica sabendo. Acessa olha, o processo... quem é o advogado, acessa quem é o réu, todo mundo. Muito os dados, bem. inclusive. Mas o que aconteceu? A partir desse controle, né, os vigaristas, né, é o termo correto, vigaristas, estelionatários, passaram a se aperfeiçoar, né? E começavam a retirar do sistema, do próprio sistema implantado pela Justiça, dados. E, exemplificando, quando envolve precatórios, né, de pessoas que têm que receber dinheiro do Estado por ações que entraram contra o Estado, por problemas de sucessão, morreu o pai, né, e etc. Eles pegavam, identificam e, às vezes, o processo está em andamento, está esperando que saia alvará, por exemplo, e eles, detectando isso, foram ao encontro das pessoas. Eles detectavam
importância X, uma importância volumosa, 500 mil, é muito relativo o que é volumoso para uma pessoa e para outra. Mas, em tese, os que envolviam 100 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão, eles pegavam e identificavam a pessoa que é dona do precatório, porque os advogados são intermediários, eles trabalham para uma pessoa mediante, como a nossa banca de advocacia. Ela entra em juízo, consegue ganhar ação e depois chama a pessoa lá. E tem um contrato de honorários que a pessoa paga no final, um percentual daquilo que vai receber de acordo com o que foi acordado. E eles telefonam para as pessoas, mandam mensagens e começam e fazem uma avaliação do perfil da pessoa. E dizem assim, olha, a senhora tem um alvará para receber? A senhora tem, olha, o seu alvará importa tanto. As informações, tudo corretas, bem aperfeiçoadas. E a senhora tem que pagar hoje 5 mil reais para ser paga um imposto. Eles criavam uma história, uma história fictícia. E o que acontecia na prática? As pessoas, muitas vezes, na expectativa de receber a importância o mais rápido possível, fazia para eles um Pix, fazia... As pessoas pagam na boa-fé. Na boa-fé, tudo. E isso aí, aqui, eu detectei há 2 anos, mais ou menos, que esses fatos, essas vigarias, estavam acontecendo em Pelotas. O que eu fiz na época? Comecei a orientar as pessoas que as tentativas, na maioria era tentativa, mas algumas pessoas caíram na armadilha. E comecei a orientá-las a ir à polícia, comuniquei à OAB também, e a OAB de Pelotas, por uma questão de honestidade intelectual, fez um trabalho interessante. Começou a divulgar isso, foi à polícia, tanto a OAB de aqui como a de Porto Alegre. E esses fatos, olhe bem, Flávio, não são privilégios de Pelotas, eles ocorrem em todo o Brasil. E não apenas... Isso é um modo de passar as pessoas para trás, como se diz na gíria. Porém, tem outras. Eles detectam, por exemplo, que a pessoa tem uma poupança e dão todos os dados. Por isso, eu já, de antemão, eu digo assim, se você tem dinheiro em banco, olhe bem, ontem eu estava observando através dos grandes canais de televisão, os vigaristas de São Paulo conseguiram entrar em contas bancárias das pessoas e tiraram importâncias grandíssimas. Então, eles atacam de tudo que é jeito. São os hackers que, com todas essas informações, eles acessam as contas. CPF, sim, documento número... E hoje, por exemplo, no dia a dia, o CPF... Ninguém tem sigilo de mais nada. A gente vai numa farmácia, vai em qualquer lugar, a primeira coisa que o balconista diz, qual é o seu CPF? Então, ninguém tem mais sigilo de nada. Acabou. Então, isso vaza. Facilita. Né? Porque, assim como tem pessoas honestas, honradas, tem trapaceiros em tudo que é lugar. Não vamos dizer que trapaceiros só existem no presídio, quem foi condenado. Não, tem em tudo que é lugar. Tá? As pessoas querem levar vantagem. Eu vou chamar um rápido intervalo e já retornamos. Me dá 10 segundos. Mandei mensagem. Deu. Conversando aqui com o Dr. Wilson Farias, a gente está dialogando sobre essas quadrilhas que existem no Brasil inteiro, mas que há 2 anos começaram a operar em Pelotas, né? E aí tem essas dicas aí de prevenções. Claro. É possível prever, mas é necessário que você escute o doutor e esteja atento, porque a qualquer momento você pode se tornar vítima com muita facilidade. Correto. A tecnologia... fosse feliz, Flávio, agora em dizer que as pessoas devem ficar atentas. Então, eu dizendo não apenas para os clientes do meu escritório, aconteceu vários casos que envolveu o nosso escritório. A senhora é cliente, doutor Wilson, sabem que no meu escritório trabalham várias pessoas, eu trabalho com ele, bababá, então a senhora tem um processo, um precatório, eu tenho muitos
muitos processos que envolvem direito público, né? Sim. Que envolvem precatórios. Até vou me esclarecer. O que é um precatório? Precatório é uma ordem de pagamento. Digamos, a pessoa entra na justiça para receber uma quantia, seja ela que for, e principalmente quantias mais que ultrapassem mais de 40 salários, né? Sim. Mínimos, e aí isso tramita, né? Porque chega um determinado dia que o Estado paga, às vezes demora 5, 10, 15 anos, Mas 20 vai anos, pagar. mas vai pagando. Me permita a interrupção. Estado e município. Estado, Federal. o Estado geral, o Estado membro, que é o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado federal e os municípios, né? Certo. Então, eu sempre digo que esse pagamento, para resolver esses assuntos que envolvem precatórios, existem algumas soluções. Primeiro, a pessoa aguardar a ordem, que precatório, na realidade, é uma ordem de pagamento. E olha bem, o governo não pode fugir da ordem. Se o Paulo está na frente do Sérgio, ele vai receber primeiro, entende tudo. E às vezes demora, porque o Estado faz um planejamento para pagar, né? No orçamento do ano. Exatamente. Mas hoje tem algumas soluções. Chama-se a previsão orçamentária. Exatamente. Hoje tem algumas soluções. Passa um determinado tempo, o Estado apresenta uma proposta que o judiciário aceita isso. Que é, por exemplo, olha, se você tem que receber 1 milhão, você vai receber só 60%. 600 mil você quer receber, a pessoa às vezes faz uma conta ou outra, conversa com a família, né? E acaba aceitando a proposta. Se não, você aguarde. Agora, muitas vezes uma pessoa está idosa, precisando, ela aceita os 60%. Quando, na verdade, ela deveria ter a preferência para receber. Claro, mas acontece que não, às vezes existe uma certas preferências. Existe, quando a pessoa é doença, tem uma doença, está com uma doença em terminal, um câncer, exemplificando. Porém, hoje existe uma indústria do precatório. O que é a indústria do precatório? Tem pessoas que têm dívida com o Estado. Olhe bem, tem dívida com o Estado. Ou melhor, tem crédito com o Estado, não dívida, tem crédito com o Estado. E tem pessoas que têm dívida com o Rio Grande do Sul. Por exemplo, um determinado empresário deve R$1 milhão de imposto para o Estado. Ele coloca na praça intermediários que são chamados de vendedores, né? Por exemplo, tem gente que vende prédio. E hoje tem gente que vende precatórios. Papel. Então, ele tem uma procuração do empresário X, tá? E ele oferece 20%. Desse pagamento de 1 milhão para a pessoa, ele oferece 200 mil. Aí a pessoa vem, às vezes, no meu escritório, doutor, eu tenho uma proposta de 20 mil. Eu digo, não, se a pessoa... Ele está fazendo uma proposta de acordo com a lei. Agora, é interessante tu, em vez de receber 1 milhão, tu receber 200 mil, a pessoa diz, doutor Wilson, esse precatório é da minha esposa, né? Minha esposa está doente, está no hospital, eu tenho que receber. Cada um resolve o seu assunto como quiser. Claro. Não é verdade? Mas ela tem uma outra alternativa. Mas tem a alternativa de receber mais adiante uma proposta do Estado ou aguarda no final que vai receber tudo. Né? Tranquilo, está me ouvindo? Bem, sim. Mas esses vigaristas, olhe bem, essas pessoas que querem comprar legalmente, elas não são vigaristas. É um direito que a pessoa tem de negócio. Às vezes os negócios se dão de forma oblíqua. Por exemplo, a pessoa está devendo, há uma execução, não se encontra um comprador, o apartamento está por R$300 mil. O juiz bota em leilão. Não aparece comprador, no outro leilão já vale 150 mil. É uma maneira legal de se resolver a coisa. Então, essas pessoas que compram precatórios legalmente, embora recebem um apartamento de 1 milhão, oferece 200 mil para eles, não vai ter negócio, porque eles pegam aqueles 800 mil e fazem uma consignação
Perfeito. da dívida, está me ouvindo? E vai diminuindo a dívida. Vai diminuindo a E dívida. tem muita gente que deve para o Estado que eu digo, para o município, IPTU, De impostos, de impostos estaduais, impostos federais, Sanep tudo bem. mesmo, no caso de Pelotas, assim, só para relembrar, tem muita gente que deve muito para o Sanep, porque o Sanep tem contas absurdas, contas ilegais, que eu quero lembrar que lá em 2000 e pouco, o Dr. Wilson Farias entrou com uma ação contra o Sanep por cobranças ilegais. Inclusive venceu essa ação. Mas imagina, a tua dívida é gerada também, muitas vezes, por impostos ilegais. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, com referência aos impostos ilegais, a pessoa pode entrar com uma revisão através de um advogado de sua confiança. E diria mais, as pessoas que não têm dinheiro, que não podem contratar advogado, elas procurem a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é um órgão onde os procuradores, os defensores públicos ganham, no meu ponto de vista, um salário digno, é um salário que se equivale a salário de juiz e de promotor, e elas são obrigadas a trabalhar para aqueles que têm justiça gratuita, né? Certo. Diante da legislação. Mas o que aconteceu agora foi o seguinte, há 2 anos, vigaristas mesmo passaram a detectar no sistema, olha, a senhora Maria Aparecida Souza tem um precatório, 800 mil reais, ele está por se resolver, né? E aí telefonavam, criavam uma história, e a pessoa ia na história deles e pagava, por exemplo, 5, 10 mil reais para agilizar, quando os escritórios corretos não fazem isso. Não fazem isso. Não. E essas pessoas se locupletam. Assim, então eu digo, quando você receber uma comunicação de alguém via WhatsApp, via outras ferramentas aí, você não vai nessa onda, você vá primeiro ao encontro de seu advogado. O senhor me telefonou, o senhor autorizou algum colega seu telefonar? Aí diz, não, isso é uma vigarice, é um golpe. Claro. Mas esse golpe, agora em Pelotas, foi descoberto. Ele pode ser evitado. Não sei se total ou parcialmente, mas a polícia de Pelotas fez um trabalho excelente, com base nas informações que saíram do meu escritório, com base nas informações de outros profissionais, tá? Não sou apenas o pai da criança, com informações da OAB, que fez um trabalho de esclarecimento muito interessante, e fez uma investigação e detectou isso e vai processar essas pessoas, ou já está processando, pelo delito de estelionato. Estão sendo identificadas. Exatamente. Está investigando. O inquérito policial tem a sua tramitação, tem as suas chama atenção, nem todo golpe é do Rio de Janeiro, São Paulo. Está presente aqui em Pelotas. Exatamente. Do lado da nossa casa, às vezes. E outra coisa, então, a pessoa tem que registrar, quando a pessoa é vítima disso, ou tentativa de vitimização, a pessoa tem que ir ao encontro da polícia e registrar ocorrência, porque hoje o delito de estelionato, surpreendentemente, passou a ser crime condicionado à representação, ou seja, tem que haver a manifestação, a exteriorização de vontade por parte da pessoa. Eu não concordo com isso, mas, embora não concorde, não interessa. Interessa que para a autoridade policial fazer investigações, ela tem que ter a devida reclamação. Porque, antigamente, o crime de estelionato era um crime de ação pública incondicionada, como é o homicídio, como é o roubo. O que acontece? Diante de um fato que, em tese, caracteriza o crime, a autoridade policial, de ofício, instaurava o inquérito. Agora, quando envolve esses delitos que são de fraude, principalmente o delito de estelionato, a polícia tem que ter a manifestação da parte, né? que realiza uma manifestação a qual é denominada de representação. Então, ela tem que ter todas as cautelas e, depois de verificar que se tratava de um golpe, não digamos, porque às vezes as pessoas assim, não adianta registrar porque não acontece nada. Se não tivesse registrado, se nós há 2 anos não tivéssemos colhido essas informações, ido ao encontro da polícia, do Ministério Público, hoje nós não teríamos isso. Mas eu diria o seguinte, não se iludam, porque isso não vai parar, isso vai continuar.
Até vão se aperfeiçoar mais. Isso vai Mas eu tenho uma claro. pergunta para lhe fazer. Sim. Esse tipo de crime, ele prescreve? Prescreve também. Prescreve exatamente. Todo crime prescreve, porque não cabe ao Estado ficar toda a vida procurando. Uns prescrevem em 10 anos, outros prescrevem em 15, 20, de acordo com o que diz o Código Penal. Tá? Agora, uma coisa que eu diria para as pessoas, que o aperfeiçoamento das trapaças, ele é uma coisa que foge do comum, tá? E eu vou contar uma história para vocês que eu digo são os telespectadores, né? Eu estava na Itália fazendo um curso há 3 anos do Verbo Haver, e nesse curso era um curso sobre o trabalho que a Itália teve do combate à máfia, e que era um prolongamento ou fazendo uma analogia com a operação aquela do tempo do Moro, te lembra que o Moro fez? Sim, Lava Jato. Exatamente isso. E eu estava falando com o Ferraioli, que é considerado um dos maiores penalistas da América, que estava nos dando aula. E a gente fica até contente porque era um velhinho, estava com 89 anos, e bem saudável, e dando aula, bem lúcido, e dando aula para nós, e até a gente ficava impactado, porque ele é uma pessoa conhecida em todo o mundo, juntamente com o Zaffaroni da Argentina, com um dos maiores penalistas do mundo. E ele, no cafezinho, estava dizendo assim para nós: doutores do Brasil, eu vou contar-lhes o resultado de uma pesquisa feita pela União Europeia, tá? A qual detectou o seguinte: a reincidência penal, a reincidência dos delitos, ela não dá-se no crime de roubo, no crime de homicídio. O homicida praticou um homicídio, normalmente, se ele não é ligado a facções, as coisas, ele não volta a praticar. Porque o que é? Houve um atrito entre vítima. Eu, quando era delegado, dizia assim: o crime mais fácil de a gente elucidar, e pode ser até difícil, muitas vezes, é o homicídio, porque sempre existe um relacionamento entre acusado e vítima. E a gente tem que saber o motivo do crime. A polícia tem que saber o motivo. Eu me criei na polícia. Eu era escrivão, depois passei a ser delegado, depois promotor. Então, sempre a primeira coisa que a gente falava é ir ao encontro do lesado. Por exemplo, não íamos ao encontro do morto, mas íamos ao encontro dos familiares do morto. Não é verdade? Claro. Dos amigos, o ambiente que o morto praticava. Tá, então, a gente esclarecia. Normalmente, havia um índice muito bom de esclarecimento. Tá? Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, e o velhinho lá, o jurista da Itália, nos disse o seguinte: olha, a reincidência do delito, a maior reincidência está no delito de estelionato. E nós ficamos de boca aberta. Por quê? Ele disse: se o cara, usando uma expressão do dia a dia, ele tem tendências para praticar estelionato, ele pratica hoje de uma forma, daqui a 30 anos ele modifica a forma de acordo com o ambiente, de acordo com a tecnologia. Mas se mantém em campo. E outro, o crime que ele disse que havia uma reincidência muito grande, seria nos crimes sexuais. Aí ele nos tentou justificar que a pessoa que pratica crime sexual, estupro, assédios, tem um problema de ordem psicológica aí, tá? Então, é uma coisa interessante. Então, eu acho que essa conversa nossa é muito importante. Primeiro, as pessoas, hoje, no telefone, a gente tem número de contas bancárias, tem que ter muito cuidado com isso, não é verdade? É verdade. Tudo. Quando você está no banco ou você está numa caixa eletrônica, como é que é? Essas caixas de dinheiro. As caixas eletrônicas. Você tenha cuidado, porque pode ter uma pessoa nas suas costas, vislumbrar o número daqui, entende? Tem pessoas que colocam, por exemplo, eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas colocam vagabundos para colher informações e passar para uma delinquência que normalmente se organiza muito mais. Razão pela qual eu escrevi um artigo ontem
falando que a polícia tem que cada vez se modernizar. O Ministério Público tem que se criar... acompanhar a tecnologia. Exatamente. E ela ter recursos para isso. Claro. Tem pessoas que, em relação ao celular, que o senhor acabou de falar, têm tomado alternativas. Conheço pessoas que usam hoje 2 celulares. Exatamente. O Quando que tem todos os códigos, deixa em casa e só sai para a rua com um celular mais comum. Algumas pessoas estão fazendo isso. Muita gente está fazendo isso. Muita, já aumentou. Muita gente está fazendo isso. Tem que ter 2 celulares. Tá? É a reação da sociedade. Dr. Wilson Farias, hoje trazendo para nós essas informações, você da internet que tem acompanhado, tem dado visualizações muito interessantes, pode também deixar seu comentário, suas dúvidas, que nós encaminharemos para o escritório do Dr. Wilson Farias, que sempre está prestando um serviço público, de utilidade pública, porque informação salva vidas. Quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, Dr. Wilson, de estar aqui na TV Com Pelotas. Muito obrigado, sabe? Eu entendo que a imprensa ela tem muita importância nesse aspecto, porque através da divulgação é que, na verdade, é que se consegue fazer um trabalho, imprensa, autoridades... De proteção ao cidadão. Exatamente. Principalmente nesse espaço. Muito obrigado a você, telespectador, a você, nossos internautas, com 23 anos de história.